Fala campeão, tudo bem? Sou aqui de novo, Thiago Buenano, e nesse vídeo eu quero falar com pequenos empreendedores, né, com quem quer se tornar um empreendedor, um empresário na área de telecomunicações, quem está buscando um pouco mais como é, adentrar nesse mercado, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco mais sobre a minha visão e o que me fez gerar novas oportunidades ao longo desses últimos anos, né? Então, desde muito pequeno, eu sempre fui vislumbrado pelo fato de poder abrir um negócio, poder abrir uma empresa. Eu acredito que, de certa forma, fui influenciado pela minha mãe. Minha mãe é muito empreendedora, ela teve diversos negócios ao longo da vida dela e com muita luta, muita superação, ela pôde ter muitas experiências, né, ao longo da vida dela profissional. E aí o que acontece? É, Como vocês sabem, na minha juventude eu pude ter a oportunidade de empreender na mais em outra área, né, digamos assim, foi minha escola, digamos, empreendendo, e posteriormente eu tive a oportunidade de entrar no mercado de telecom como auxiliar técnico, né, mas já com ensino técnico para poder trabalhar na área de telecom. E aí eu comecei a galgar na área como auxiliar de fibra ótica, né, de técnico de fibra ótica, e com isso eu fui aprendendo um pouco mais sobre como atuar profissionalmente na área de telecom, né? E aí o que acontece, né? Essas oportunidades que a gente tem para empreender na área de telecomunicações, elas são limitadas, né? A gente não tem ainda oportunidades de fato para quem tem pouquíssimos recursos, né? Ir lá e abrir o negócio, mas também a gente entende que, sabe, em qualquer negócio você precisa de investimento, você precisa dar o primeiro passo, antes de tudo aprender tecnicamente sobre o negócio para poder investir, né, o seu tempo, a sua dedicação e para poder ter retorno, né? E aí o que acontece? Eu tive um investimento ao longo de muitos anos, é, tecnicamente falando, eu fiz o investimento do meu tempo para poder aprender, né? Trabalhando em diversas empresas, trabalhando com diversos tipos de tecnologias, e chegou um determinado momento, né? Momento que eu estava na NET, né? Na época em Manaus, eu estava trabalhando e atuando como técnico de manutenção interna. Eu percebi que, assim, dali, digamos que topou, né, o nível de conhecimento, né? Eu não, digamos que as coisas que aconteciam novas eram coisas da rotina, mas eu via que eu não conseguia mais crescer profissionalmente, né? Eu precisava, para mim crescer internamente na empresa, eu precisava ou ir para áreas, a rede externa, como era a tendência de todo mundo, né? E não é tão ruim assim, mas a gente sabe sobre como é que é o trabalho de campo, né? O trabalho da rede externa. E aí o que acontece? Para mim poder migrar para ser um supervisor, um coordenador, seja lá o que for, eu precisava investir nos meus estudos primeiro, né? Ter uma faculdade, ter uma pós-graduação, e isso a empresa sempre pediu, né? Para que os profissionais eles tivessem um nível de ensino ali adequado para cada função, né? E aí o que acontece? Eu vi que eu estava limitado, né? Eu vi que eu precisava, né, é, tomar um novo rumo na minha vida profissional para me poder ter novas oportunidades e poder também gerar novas fontes de rendas, novos recursos, né? E assim, de lá para cá, eu digo que de 2013 para cá, eu tive a oportunidade, né, de ter saído da NET e ter entrado em outras empresas, participado de alguns projetos pontuais que me trouxeram bastante experiência, né? E com isso eu pude perceber e entendendo um pouco mais sobre a necessidade do mercado para me poder me posicionar. Mas de uma coisa é certa, né? Quando eu estava por sair da NET, né? E aí a gente começa aqui a gente visualizar um pouco mais sobre as oportunidades. Eu tinha poucas alternativas, né? Digamos que a minha mente naquela época ela funcionava do seguinte sentido, isso em 2013, tá?
2013 para 2014. Né? A minha ideia era o quê? Primeiro era montar uma empresa de prestação de serviço, né? Atender o mercado com prestação de serviço, instalação de caixas, instalação de cabo, né? Fazer aquilo que eu já sabia fazer, né? Aquilo que eu já fazia, e para mim estava tudo certo, né? Porque eu poderia atuar com aquilo que eu dominava, né? Naquele momento. Então, a minha primeira visão ali empreendedora era atuar na área de prestação de serviço e nada mais, né? Porque eu não conhecia o mercado como um todo, o mercado a nível nacional, suas dificuldades, suas necessidades também, né? E aí foi que, quando eu conto que em janeiro de 2014 eu fui na Parks, né? E chegando no treinamento, eu me deparei que eu pensava que eu ia me deparar com vários técnicos, né, vários profissionais aí, diversos lugares, para fazer um treinamento de EPOM, mas não, eu me deparei com vários empresários, né? E aí, naquele momento, eu tive a ideia, né, de montar um provedor de internet, isso em 2014, né? Só que assim, em 2014 o cenário era totalmente diferente, né? Em termos de preços, em termos de acesso a equipamentos e materiais. Era difícil também a gente ter acesso a conhecimento sobre a tecnologia mesmo, sabe? Então, eu estava num cenário que era muito promissor naquele momento. Se eu tivesse recursos suficientes para me poder dar o start e ter começado um provedor, talvez eu teria um provedor hoje com uma estrutura muito boa. Talvez, né? A gente não consegue prever isso, né? Mas em 2013 para 2014 a gente sabe que em 2014 o cenário era completamente diferente ali em questão de penetração a nível nacional. A gente via que em muitos lugares, principais cidades aí no Brasil, existia um boom muito grande de expansão dos provedores de internet, que se estendeu aí, digamos que esse boom até 2017, 2018, o crescimento foi muito grande no mercado. E aí eu não consegui, né, fazer esse investimento para abrir um provedor de internet. Então a minha alternativa foi o quê? Voltar para Manaus, né? Entender um pouco mais sobre marketing, basicamente, para me poder vender os meus serviços ali de prestação de serviço. Eu entendi naquele momento do treinamento lá na Parks que eu não poderia ficar somente situado nas atividades de Manaus. Eu precisava escalar o meu negócio a nível nacional, na visão de que eu poderia ter acesso a serviços a nível nacional, em qualquer lugar do Brasil. Se houvesse empresas expandindo, como tinha, né, empresas expandindo na área de fibra ótica, eu poderia estar prestando serviço para qualquer lugar, né? E também tem aquele famoso ditado que eu sempre digo, né, que santo de casa não faz milagre. Isso daí essa suma é muito verdadeira, né? Eu converso com outros amigos que têm empresas no sul também, eles têm dificuldade em fazer negócio na própria região, né? E é isso, enfim. Então eu tive a oportunidade naquela época, né, de prestar serviços na área de telecom, né, dar o pontapé inicial ali prestando serviço. Foi justamente no período que eu saí da NET, né? E a outra alternativa que eu tinha, né, era me tornar um fornecedor de materiais, de equipamentos, seja lá o que fosse, né? Mas, assim, também a gente volta pelo lado ali da questão dos recursos. Meus recursos eram bastante limitados, eu não tinha capital de giro, não tinha, né, acesso a investidores para montar uma loja, fazer importação, esse tipo de coisa. Então, também, se tivesse seguido por esse caminho, talvez na minha região teria montado uma boa loja ali de venda de serviço e tal, de insumos, né? De insumos. Então, o
que acontece, né? A gente precisa entender em que momento a gente está na nossa carreira profissional ou em que momento a gente está para poder, é, na nossa vida, para poder dar um pontapé como esse, independente do setor ali que a gente vem atuar como empreendedor, como empresário na área de telecom, né? Seja lá em qual área, né? Mas, de fato, que quando eu entendi um pouco mais sobre as necessidades de mercado e fui entender um pouco mais sobre como estava o crescimento a nível nacional, voltando, isso porque eu fui em busca de conhecimento e não o conhecimento que veio até mim, sabe? Então eu tive que sair da minha cidade para participar de diversos treinamentos, diversos eventos a nível nacional e aí os eventos colaboraram muito para isso, né? Porque em um evento a gente consegue ter acesso a diversos profissionais ali que estão, digamos que, é, educando o mercado, incentivando o mercado, né? De certa forma. Então, os eventos contribuíram muito para mim poder ter uma visão mais ampla, né, do que era a necessidade do mercado. E aí, eu tinha apenas essas três alternativas. E a minha alternativa foi o quê? Foi seguir na área de prestação de serviço, né? Só que aí eu fui galgando que eu entendi um pouco mais sobre marketing digital, sobre como se posicionar online e tudo mais, né? E com isso eu abri um portfólio de consultoria. Esse foi o meu primeiro, digamos que foi meus primeiros produtos, né? Que foi treinamento. A partir do treinamento que eu lancei, vieram diversas empresas a nível nacional para quererem fazer projetos de fibra ótica comigo. E aí a gente foi galgando, entendendo um pouco mais a necessidade de cada uma dessas empresas para poder a gente vender nossos produtos e serviços, né? E eu iniciei digamos que nesse posicionamento online para a área de telecomunicações a nível nacional em outubro de 2015, né? E aí eu passei o ano de 2016 inteiro gerando conteúdo, produzindo conteúdo, eventos online, palestras online, para fomentar ainda mais o mercado e ter um posicionamento da minha carreira para poder atender o mercado. E a partir desse momento eu comecei a entender as necessidades, conversando com outros profissionais, tendo outras visões, as necessidades do mercado e fui montando um portfólio de produtos e serviços para poder realmente atender o mercado. E aí a gente chega nesse momento onde a gente precisa entender quais são as novas oportunidades, né? O que a gente tem em mãos hoje para poder abrir um negócio, abrir uma empresa e prestar serviços na área de telecom. A gente tem diversas oportunidades de serviço e essas que eu quero compartilhar aqui com vocês. E aí a gente vai ter oportunidades hoje de diversas formas, tá? E aí eu vou dizer aqui oportunidades que tem, não são todas que eu atuo, mas a gente tem diversas cases aí de sucesso a nível nacional de empresas hoje que são destaques, né, em seus segmentos por atender o mercado de telecom em determinada área e se destacaram profissionais, empresários que ganham bastante dinheiro, né? Então, aqui a gente volta para a questão de entender que não é somente atuar como provedor de internet que é a oportunidade que você tem no mercado. Você pode atuar em diversas frentes, tá? Diversas frentes para atender o mercado. O mercado como um todo ele é fomentado através das operadoras e provedores de internet, né? Nesse setor específico de internet banda larga, tá? E aí a gente tem um conglomerado de empresas na indústria que precisam, que atende essas grandes operadoras e os provedores de internet, né? É, com serviços, com venda de materiais e insumos, tá? Então vamos lá, a gente tem o setor de data center, eu vou dizer assim, né? Que são os profissionais que atuam na camada 1, que é basicamente o que? Configurações de equipamentos, e aí a gente está falando sobre roteadores,
sobre OLTs, sobre switches de borda, sobre todos os periféricos, né, os equipamentos que compõem o cluster ali, né, a infraestrutura principal das operadoras, tá, e dos provedores de internet. Aqui a gente tem uma demanda muito grande de, de serviços no mercado e demanda muitos profissionais, né? E eu acredito que nesse setor exclusivamente a gente tem uma demanda muito grande para analista de TI, para técnico de suporte, sabe? Então a gente tem grandes profissionais também na área de educação aí que dão treinamentos há muitos anos ensinando sobre microtik, sobre servidores, sobre configurações de equipamentos, desses equipamentos de borda, né? E esse é o setor que, assim, dá para ganhar bastante dinheiro, sabe? Você consegue ganhar muito dinheiro, ainda mais se você for um especialista, né? Existe uma diferença muito grande aqui no tratamento dos profissionais, mas quando você se especializa em determinada área, é que você realmente vai ter a retribuição e, digamos que, o retorno de todo o investimento que você fez na sua vida profissional, o retorno financeiro, tá? E aí a gente tem aqui a indústria do setor de projetos. Essa questão do setor de projetos, basicamente, a gente tem hoje uma grande demanda sobre o compartilhamento de porte, mas existe uma demanda ainda reprimida que é de projetos FTTX, sabe? Por exemplo, na questão dos projetos FTTX, a gente ainda tem muito a crescer com a tecnologia POL, que é a Passive Optic Network, Pacific Optic LAN, né, na verdade, né? Essa tecnologia, ela está mais ligada à parte de infraestrutura interna, de instalação de fibra ótica sabe, em prédios, em condomínios, em faculdades. Essa tecnologia ainda não é tão difundida no Brasil, mas é uma tendência muito grande aí a gente poder estar utilizando. A gente já vê a indústria de segurança, diversos profissionais utilizarem fibra ótica para atendimento de câmeras, então é isso que no final das contas vai crescer bastante aí nos próximos anos, né, também. E aí aqui, por falar de projetos, a gente tem uma demanda muito grande sobre projetos de compartilhamento de porte, tá? Os projetos de compartilhamento de porte, ele tem um nível, digamos que, de conhecimento um pouco mais avançado, porque demanda para o cadastramento dos projetos das operadoras ou dessas empresas na concessionária, demanda um nível técnico um pouco maior devido muitas exigências das normas das concessionárias de energia elétrica, tá? Então, para cadastrar um projeto de compartilhamento de poste, né, você fazer esse tipo de consultoria, ele demanda que você entenda um pouco mais sobre a utilização do AutoCAD, a elaboração de projeto, sabe? Os principais requisitos, que é elaborar o cálculo de esforço mecânico, né? Questão de documentação para formalização e solicitação do contrato nas concessionárias de energia elétrica. Basicamente é isso, né? Então, a gente tem uma demanda ainda bastante grande aí no setor no que diz respeito a projetos, tá? E aí você precisa se posicionar para poder atender o mercado nessa questão, né? Nesse setor de projetos. Gestão para a área técnica é um tipo de consultoria, né, para o setor que eu já bato isso na tecla há algum tempo e eu entendo que existe ainda a necessidade de um amadurecimento maior por parte dos provedores de internet a nível nacional de como gerenciar e como fazer a gestão da área técnica de forma mais eficiente, tá? Então, eu não tenho dados aqui para passar para vocês, mas se a gente fosse fazer um levantamento aí,
números de empresas, provedores de internet hoje que têm indicadores de resultados para a área técnica, um controle de indicadores, né, para analisar a saúde técnica, a saúde da área técnica do provedor de internet. Eu tenho absoluta certeza, né, ou digamos que eu tenho muita certeza que a maioria dos provedores de internet hoje não tem, né, uma gestão da área técnica mais eficaz. Então, esse setor de gestão para a área técnica é um setor de ótima, imensa oportunidade para quem quer seguir empreender nessa área. E aí, Thiago, o que é preciso para mim empreender na área de gestão para a área técnica? Primeiro, antes de tudo, você entender sobre a parte técnica do setor da área técnica que você quer atuar, né? Então, se você quer atuar na área de rede externa, você precisa saber tecnicamente os padrões, normas construtivas, sobre procedimentos de instalação, sobre gestão de equipe, aí entra as habilidades necessárias para que você possa entregar um trabalho eficaz dentro desse setor gestão para a área técnica. Eu coloquei dessa forma o tema gestão, porque engloba diversos temas ligados digamos que ao gerenciamento mesmo ali da área técnica, que eu vejo que é um mercado gigantesco para que vários profissionais que já têm ali seus 10, 15 anos no mínimo ali de experiência no mercado possam prestar serviços nesse segmento, tá? E aí a gente tem o organizacional, que está mais ligado a processos. Aqui, gestão para a área técnica está ligado mais à qualidade, tá? Área da qualidade e, digamos que, procedimentos técnicos. Já o organizacional está mais ligado a processos, né? Está mais ligado a processos, a metodologia, padronização das atividades. E para quem não sabe, para uma boa gestão da área técnica, a gente tem que ter uma boa estrutura de processo organizacional e a gente precisa ter uma boa estrutura, né, para poder analisar o padrão determinado e ter como medir, né, os problemas que ocorrem na gestão da área técnica propriamente dita. Beleza? Então, esse setor aqui é um setor que eu também entendo que vai ter centenas de oportunidades para vários profissionais a nível nacional, tá bom? Por mais que você entenda assim, mas o dono do provedor ele tem conhecimento, ele sabe como gerenciar lá a empresa dele e tal, mas assim, cara, cada vez mais os provedores estão crescendo, cada vez mais o dono do provedor, digamos assim, ele está ocupando uma cadeira mais estratégica do negócio do que das atividades do dia a dia. Legal? Então, é uma ótima oportunidade. Setor comercial, que está mais ligado a vendas. Vendas, também a gente tem uma deficiência muito grande nesse setor, no meu ponto de vista, a nível nacional, mas nos últimos anos a gente tem aí diversos profissionais consultores que estão educando o mercado da melhor maneira possível, mas a gente vê que ainda tem muito pouco conteúdo gratuito e de forma didática para atender o mercado a nível nacional e educar o mercado a nível nacional. Então, é um setor que tem muitas oportunidades também, desde que você tenha uma metodologia de trabalho que apresente resultados para que a empresa possa comprar isso e queira seguir isso também, tá? Então, basicamente é isso, né, no setor comercial, mas a gente também tem em paralelo o setor de marketing e é uma coisa que eu falo desde 2016, quando eu abri a minha mente para o marketing digital, eu entendi diversas lacunas a nível nacional, aonde que os provedores poderiam melhorar somente pelo fato de melhorar a comunicação e imagem das suas empresas
eles poderiam ter um jogo completamente diferente, sabe? De vez de eu estar na luta para querer bater 50 vendas, eu tenho 100 vendas voluntárias, porque o meu marketing está bem feito, eu tenho um bom posicionamento da empresa e desculpa, e a gente consegue ganhar mais alcance e visibilidade para o negócio. Então, esse setor de marketing é gigantesco. A gente tem desde da parte de divulgação, propriamente dito ali, a gente tem desde a parte de visualização da marca, né? Influência da marca na região, e até mesmo a questão do Customer Success, que está mais ligado aí ao sucesso do cliente, retenção de cliente, e é outro mundo, o mundo infinito, né? Então, esses são alguns dos serviços que você vai poder estar atuando de certa forma como consultor, como empresário, né? São os principais setores ali que eu listei. Tem outros setores de cobrança, né, que atua na área de telecom com os provedores de internet. A gente sabe que tem muita demanda de mercado, mas eu listei aqui, digamos que os 6 principais setores da área de serviços, na área de telecom, que mais vai precisar e mais vai demandar esforços técnicos e profissionais para atender o mercado. Legal? Então, basicamente é isso. Se você quer entender um pouco mais sobre como empreender na área de telecom, quais são os setores, o que você pode entregar para o mercado, como você pode se tornar um consultor, né, de negócio na área de telecom, abrir uma empresa de consultoria e atender o mercado. Eu vou estar abrindo um treinamento novo logo em breve, então é só clicar no botão aqui abaixo para que você possa conhecer novas estratégias, novas oportunidades, e crescer como a gente, né? Como a gente vem crescendo ali gradativamente ao longo dos anos também para atender o mercado a nível nacional. Então, uma empresa de prestação de serviço hoje, que é a ATMB Engenharia, e eu tenho uma empresa de negócios digitais, né? Serviços digitais, que é a ATMB Empreendimentos Digitais. Além de uma empresa mais ligada à área de desenvolvimento de aplicativos, de softwares, que a gente também produz para pivotar no mercado a nível nacional, né? E aí você tem diversas oportunidades, diversas alternativas. É só entender um pouco mais aonde você se encaixa, quais são as suas habilidades para poder continuar crescendo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o nosso treinamento, para que você possa aprender como empreender e novas estratégias para empreender na área de telecomunicações, aproveita, curte esse vídeo, segue o meu canal aqui no YouTube e preenche o formulário aqui abaixo, que logo em breve a gente vai estar abrindo uma turma para esse treinamento aí que vem educar o mercado, para que a gente forme novos empresários, novos contribuintes ali para o setor. Tá legal? Então é isso, por hoje é só, um grande abraço, a gente se vê logo em breve, até mais.